Olá, meus queridos irmãos. Eu me chamo Vasconcelos, sou membro da Igreja Batista Jardim Floresta. E nessa semana, que trata de temas relacionados à fé, eu vim falar sobre a fé que nos ajuda a perseverar. Nós vamos fundamentar a nossa mensagem de hoje nos textos de Tiago 1, versículos de 2 a 4, e 2 Coríntios 7, 4. Vamos ao texto então? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Esse texto está em Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 4. Em 2 Coríntios 7, 4, Paulo diz assim: Tenho grande confiança em vocês, e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado. Sinto-me bastante encorajado. Minha alegria transborda em todas as tribulações. Então nós vemos aqui esses dois textos falando sobre perseverança e falando de uma ação completa que a perseverança nos traz. Como a gente está falando do tema fé que nos ajuda a perseverar, nós precisamos conceituar essas duas palavras muito fortes, que são também muito bem tratadas na nossa linguagem cristã. Vamos falar então de fé. Não existe, talvez, na Bíblia nenhum versículo mais apropriado e mais lido ou conhecido do que Hebreus 11:1, que fala que, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, isso é fé. E nós precisamos ter uma fé, a fé que vem de Cristo, por meio de Cristo, que nos justificou perante Deus, por meio do seu sacrifício, nos tornando agora herdeiros da promessa de Deus para nós. E essa fé precisa ser uma fé sobrenatural. Então vamos ao conceito de perseverança. O que é perseverança? Perseverança é uma qualidade daquele que persiste, que tem constância em suas ações, que não desiste diante das dificuldades. Então podemos novamente falar que a fé que nos ajuda a perseverar, e a perseverança nada mais é do que aquelas atitudes que nos fazem chegar aos nossos objetivos. A perseverança é uma característica de pessoas que lutam constantemente, pessoas que tentam buscar seu objetivo, pessoas que às vezes não conseguem alcançar determinadas metas e objetivos, mas que não desistem, persistem. Perseverar nada mais é do que conquistar seus objetivos, devido ao fato de manter-se firme e fiel aos seus ideais e propósitos. Então não existe nada mais contundente do que essa frase da perseverança. Alcançar, conquistar seus objetivos, devido ao fato de se manter fiel aos seus ideais e propósitos. Então vamos colocar isso diante da nossa questão de fé perante as coisas que nós queremos e que nós acreditamos serem possíveis a partir do momento que nós colocamos isso nas mãos de Deus. Uma aplicação prática para a questão da perseverança. Como exemplo, tem uma frase que diz assim: com talento e perseverança, ele conquistou o cargo que sonhava desde criança. Então nós como cristãos, e às vezes esses cristãos de origem, como nós, humildes, nós almejamos coisas, nós sonhamos com coisas, nós oramos e colocamos diante de Deus essas coisas, do ponto de vista material e até espiritual. Nós esperamos a bênção de Deus para os nossos planos, e muitas vezes no tempo de Deus não é o tempo que nós esperamos e nós acabamos ficando frustrados. Então perseverar nada mais é do que continuar persistindo naquilo. E a fé nos ajuda a ter isso, porque a fé é acreditar naquilo que nós não vemos, é acreditar que Deus, no seu tempo, de acordo com o propósito e o plano dele para a nossa vida, ele vai nos fazer alcançar os nossos objetivos. O sinônimo de perseverança é persistência, assim como tenacidade e constância também. A perseverança é uma qualidade que sempre aparece frequentemente ligada à fé. Então são duas coisas diretamente ligadas.
Mas um versículo bíblico que fala nesta qualidade do fiel está ligado à questão da evangelização, está ligado à prática da fé cristã, que se acredita que perseverança é a qualidade de seguir Jesus mesmo diante das dificuldades. Quer exemplo mais real do que o mundo em que vivemos? Está fácil seguir Jesus? Você acha que está fácil obedecer o Evangelho? O mundo que nós estamos vivendo hoje, as coisas estão acontecendo de forma que cada vez fica mais difícil nós vivermos de forma adequada, vivermos de acordo com as Escrituras, nós obedecermos e praticarmos o mandamento. Queira Deus que não fique tão difícil a gente poder falar livremente no nosso país, em todos os ambientes, acerca do Evangelho. Um dos capítulos da Bíblia mais bonitos que eu acho que são interessantes e que falam a respeito dessas duas qualidades, que é perseverança e fé, e que também levanta a questão das tribulações que nos fazem perseverar, está lá em Romanos 5. Vou ler os versículos de 3 a 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Então, quando nós estamos tribulados, quando nós estamos provados, são esses os momentos em que deve existir maior perseverança. Nós devemos continuar lutando, buscando os nossos ideais. Fincados e fortalecidos na nossa fé, nós devemos perseverar. Nós devemos acreditar que Deus tem propósito, que Ele vai fazer acontecer. A perseverança, ela produz um caráter aprovado, como está escrito no versículo seguinte. E o caráter aprovado, ele produz uma esperança. E a esperança não nos decepciona. Por quê? Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu, quando Jesus foi e deixou o Consolador. E é por meio dele que nós intercedemos, que nós fortalecemos a nossa fé, e essa fé vai nos ajudar a perseverar. Então, o que eu tenho a dizer é que não desistam dos seus planos, que são aqueles planos que Deus colocou no seu coração. Com a sua fé fortalecida, você continue perseverando, lutando, orando e esperando que no tempo certo Deus há de prover. Muito obrigado.